Não teremos mais a solicitação para o nosso cliente dos eretores da coluna, quadrado lombar, multífidos para estabilizar a coluna, mas eu continuo tendo a carga para baixo. Retração escapular, abdução escapular excêntrica. Trabalho concêntrico, excêntrico. E como nós estamos no plano inclinado agora aqui, João, grava aí, mostra para nós exercícios específicos para romboides. Hoje nós vamos ver isso. Coloquei uma videoaula anterior mostrando alguns aspectos do treinamento. Essa videoaula aqui, ó. Clica aqui que tu vai encontrar. E nos comentários dessa videoaula a galera diz, João, então coloca aí específicos para romboides. Vamos lá. Para nós fazermos exercícios específicos para romboides, cinesiologia. Temos que nos apoiar sempre em anatomia e cinesiologia. Quais são os movimentos que o romboide maior e o romboide menor, por isso os romboides, né, executam? Eles são principalmente adutores escapulares, com também algum poder de elevação escapular. Mas devido ao sentido das fibras estar mais quase que transversal ao invés de vertical, e tu está vendo agora vídeos aí dos romboides para poder identificar essa questão da anatomia e cinesiologia, o sentido das fibras a partir das escápulas são oblíquas, quase que na horizontal, mas ainda oblíquas, muito pouco verticalizadas, mais horizontalizadas, os romboides são muito mais poderosos para aduzir escápula do que para elevar. Então toda vez que nós estivermos aduzindo as escápulas contra a resistência, nós estaremos prescrevendo um exercício para os nossos clientes, um exercício para romboides. Então vou fazer um exemplo aqui. Nós podemos usar dumbbells, anilhas, qualquer peso que eu possa usar, barra também nesse porte. Eu vou usar 2 anilhas, tá, para poder demonstrar. O primeiro é um trabalho de romboides na posição de stiff. Por que na posição de stiff? Olha só, vou dar um afastamento lateral dos pés, mais ou menos a largura dos quadris, ou um pouco maior, vai depender do quanto que tu precises de estabilidade lateral para executar o exercício. Então eu vou dar esse afastamento lateral, vou fazer ao invés do joelho estar flexionado, uma semiflexão, isso já baixa um pouco o centro de gravidade, e essa semiflexão também por baixar o centro de gravidade me ajuda melhor a estabilizar o corpo. Feito isso, mantendo a coluna com as curvaturas anatômicas fisiológicas normais, no quadril eu vou flexionar o quadril, e vou manter essa posição aqui, ó, com o quadril flexionado. Aqui eu deixo o cotovelo estendido, ombros caindo sobre a ação gravitacional, esse caindo entre aspas, né? Ombros sendo projetados para baixo sobre a ação gravitacional e com isso as escápulas abduzem. Agora eu faço o trabalho de retração ou adução escapular e permito a fase excêntrica, a fase concêntrica, a fase excêntrica. Ana, se tu conseguir pegar mais de cima, em cima das minhas escápulas aqui para mostrar para a galera, ó. Então, Léo, bem, o trabalho de retração escapular, adução escapular e abdução escapular. O trabalho de retração escapular, romboides e trapézio, principalmente feixe medial, sim, trapézio também trabalha nessa parada, mas os romboides estão lá abaixo do trapézio fazendo esse trabalho. Adução escapular e a abdução escapular. Na adução escapular, fase concêntrica, fase excêntrica na abdução. Pode pegar de lado agora, né? Ó, adução escapular e eu volto. Trabalho concêntrico, trabalho excêntrico. Trabalho concêntrico, trabalho excêntrico. Precisa de algum grau de mobilidade das escápulas, consciência corporal para concentrar o movimento bem nas escápulas. Então, retração, adução escapular, concêntrico, fase excêntrico. Concêntrico e excêntrico. E o restante do corpo, como glúteo máximo, eretores da coluna, são solicitados aqui de uma forma interessante e importante para estabilizar tanto a coluna quanto o quadril em flexão. Porque lembrando que nessa posição, o quadril em flexão, ele tende a continuar a flexão e a coluna entrar em flexão também, mantendo a postura ereta. Eretores da coluna são necessários em isometria como musculatura estabilizadora para esse exercício. Então esse é um exercício bem simples, eu diria, de fazer, de executar, e agora eu vou fazer outro aqui no banco. Posso usar o banco inclinado, como eu estou usando aqui, ou posso usar o banco na horizontal. Inclinado, fica um pouquinho diferente do que nós fizemos ali pelo seguinte sentido. Quando nós deitamos sobre o banco, olha só, deito mesmo, agora eu não vou ter mais a solicitação de glúteo, não teremos mais a solicitação para o nosso cliente dos eretores da coluna, quadrado lombar, multífidos para estabilizar a coluna, mas eu continuo tendo a carga para baixo. Retração escapular, abdução escapular excêntrica, trabalho concêntrico, excêntrico. E como nós estamos no plano inclinado agora aqui, o trabalho dos romboides é um pouco mais intensificado
E também tem um trabalhinho de um pequeno movimento de elevação das escápulas, porque o meu tronco agora está inclinado mais ou menos uns 30 graus em relação ao horizontal. Então eu vou continuar, trabalho concêntrico, excêntrico das escápulas. Adução, retração escapular. Adução, retração escapular. Um ponto importante, não fica flexionando, pede para o teu cliente não ficar flexionando o cotovelo, é uma tendência. Eles, quando não tem uma boa consciência corporal, querem também flexionar o cotovelo, entendendo que isso está elevando o peso. Não é a ideia. As anilhas, barra, halter que eu esteja usando aqui, na horizontal, ok? Com o cotovelo completamente estendido sobre a ação da gravidade, ó, completamente estendido sobre a ação gravitacional, e nós prescrevemos unicamente a retração e a abdução escapular. Retração e abdução escapular, feito o exercício. Essa é uma execução também para romboides. De uma forma geral, gurizada, é só nós analisarmos o seguinte: para romboides, todo e qualquer exercício que eu fizer que tenha como resistência o movimento de retração escapular, né, de adução escapular, e eu tenha resistência contra esse movimento, eu terei um trabalho de romboides. Posso fazer, por exemplo, na puxada. Observem bem aqui, ó. Ao invés de fazer o exercício de puxada propriamente dito, eu vou colocar um peso um pouquinho maior para poder intensificar um pouquinho para vocês perceberem. Vou sentar na máquina, vou fazer os ajustes necessários, só que eu não vou executar a puxada propriamente dita. Vou me posicionar, vou alinhar o meu tronco, vou manter ele bem alinhado, vou segurar a resistência, mantenho alinhado, e aí eu faço só um movimento de escápula, retração e volta. Retração escapular ou adução escapular e volta. Projeta o ombro para trás, porque para o nosso ombro ser projetado para trás, há necessidade de uma retração escapular. Quando vem à frente, a abdução escapular. Adução escapular, abdução. Trabalho de romboides, juntamente o trapézio nessa parada, principalmente trapézio feixe medial, e aqui o trabalho. Esse também é um trabalho de trapézio e romboides para serem executados, só que aqui de novo eu tenho uma tendência de flexionar a coluna à frente, vejam bem, ó, flexionar a coluna à frente, então os eretores da coluna mais uma vez são solicitados, e eu tenho a tendência também de o quadril flexionar à frente, vejam bem, ó, quadril flexionar à frente. Mais uma vez eu tenho uma exigência do glúteo e o grupo isquiotibial para evitar a flexão do quadril, manter o quadril nessa posição bem estável, cotovelo estendido, tronco ereto, sobre a ação dos eretores e quadrado lombar. Eu traciono para trás e volto. Traciono só o ombro e volto. Trabalho escapular, foca nas escápulas, retraiu escápula, aduziu escápula, voltou. Retraiu escápula, aduziu escápula, voltou. Feito. Mais um exercício que nós podemos utilizar para romboides. Só que assim, galera, fica ligado. Olha bem, detalhe. Toda vez que eu retrair as escápulas em direção à coluna vertebral, de ambos os lados, né, coluna vertebral, retrair escápula ou aduzir escápula. Não tem como isolar o trabalho de romboides aqui, porque é um trabalho em sinergismo com o trapézio, principalmente o feixe medial, embora o feixe superior e o feixe inferior também atuem. Então é um trabalho em conjunto, em sinergismo com o trapézio. Embora seja um bom trabalho para romboides, não se exclui o trabalho de trapézio. E percebo que o primeiro exercício e o último que eu demonstrei era necessário a estabilização da coluna e do quadril. Para isso, outros músculos estabilizadores vão atuar. Glúteo máximo para evitar a flexão do quadril, os eretores da coluna, quadrado lombar e multífidos para evitar a flexão da coluna vertebral. No banco inclinado, esse que eu executei aqui, eu retiro esse trabalho estabilizador. Então toda vez que eu usar no banco e deitar, pode ser inclusive o banco na horizontal, eu retiro esse trabalho do meu cliente da musculatura da coluna vertebral e de glúteo. E aí tu tens que ver para que cliente uma situação é mais interessante, para que cliente outra situação é mais interessante. O que eu estou colocando? Para a gente fechando o vídeo aula de hoje, e aproveito para te perguntar se tu te inscreveu no canal, se tu já está inscrito ou está caindo de paraquedas aqui. Te inscreve, dá um tour no canal, dá uma olhadinha no que nós temos aqui, tem muito material para te ajudar, faz um tour aqui no canal, dá uma maratonada em alguma série aqui, inclusive vou deixar uma série aqui, ó, bem bacana sobre exercício para te dar uma analisada aí sobre exercícios que eu fiz outras análises de outros exercícios. Clica aqui agora, vai aqui abrir aqui embaixo, não vai sair dessa videoaula, depois tu maratona essa série. E metralha o teu like também, não esquece. Então vejam bem, ó, se o meu cliente, por exemplo, eu quero treinar ele junto com o trapézio e romboide, nos exercícios que eu mostrei, ter um trabalho interessante para a musculatura estabilizadora da coluna, o primeiro exercício que eu apresentei e o último são mais interessantes.
Por quê? Porque vão exigir dessa musculatura em isometria. Se por algum motivo ele tem alguma fragilização de coluna vertebral ou discopatia importante, é interessante não atuar com cargas tensionais musculares sobre a coluna vertebral, o exercício no banco inclinado passa a ser mais interessante, ou, como eu disse, até mesmo no banco na horizontal, mas apoiando todo o corpo e relaxando sobre o banco, desativando essa musculatura estabilizadora, o próprio banco vai fazer essa ação estabilizadora, tá tudo certo, vai funcionar. Então, é uma questão nossa de analisarmos o contexto prescritivo e identificarmos qual o melhor exercício para qual cliente eu estou prescrevendo e qual a condição. Tá ok? Fica claro isso. O fator de seleção do exercício é por nossa conta, é nossa responsabilidade enquanto profissional de educação física. Então temos que analisar esses contextos e definirmos o melhor para o cliente. Tá beleza? Ficou até o final? Comenta aqui. João, fiquei contigo até o final, peguei a última gota da informação. Fui até o final da informação. Show! Comenta aqui embaixo. Tamo junto, gurizada. Valeu por hoje. Um abraço. Até a próxima.